passando aqui, pessoal, para pedir para vocês se inscreverem no canal se possível e também participar das nossas lives que acontecem segundas, terças, quintas, sextas e domingos, das 9 à meia-noite na Twitch, tudo bem, pessoal? Se possível, se inscreve aqui e dá follow lá, não custa nada. E pelas minhas verificações, o YouTube me diz que pelo menos 80% das pessoas, tá, que assistem os vídeos não são inscritas. Isso ajuda bastante quando vocês inscrevem a gente poder aí continuar mandando esse nosso conteúdo para longe, para várias pessoas. Então, se possível aí, pessoal, participe, se inscreva, ok? Nos vemos por aí, nos vemos na live. Até mais, valeu, pessoal, e fica aí com o vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Cramos. E nesse vídeo eu vou de novo agora tentar fazer uma parte para ajudar as pessoas ao que elas pegam primeiro nos seus mirrors, nos seus espelhos, tá? Não rádios, claro. Você começa o jogo apenas com esses 4 primeiros para abrir, certo? Depois, cada chave que você usa abre mais 2, tá bom? Então você vai ter que usar uma quantidade X de chaves para abrir esses 2, depois mais esses 2, depois mais esse, depois mais esse. Então são 1, 2, 3, 4 grupos que são abertos com chaves. Conforme a gente conversou, primeiro lá no outro vídeo, primeiro você vai querer pegar uma vida de desafio da morte, certo? Uma vida é suficiente, e o reflexo maior que te dá um arranque a mais, um dash a mais, tá? Eu acho melhor o dash primeiro, depois a vida, mas isso é uma questão de gosto, tá bom? Pega um de cada, aí você pode parar de forçar para acumular a gotinha de dark, a gotinha de escuridão, tá? E aí tu pode começar a focar nas chaves para liberar todas as armas, que ao todo dá 24 chaves. Depois de liberar as armas, tu pode continuar fazendo chaves para abrir aqui, se quiser, tá bom? Já vou dizer, a partir de onde acima do quarto, vale a pena você voltar a gastar pontos aqui, tá? Mas, vamos lá. Primeiro, como eu disse, o primeiro ponto em Desafio da Morte vai te dar uma vida a mais, que na verdade é 50% de vida, né? E o primeiro ponto ele custa só 30, é bem barato, a partir do segundo já é 500, então já fica bem pesado, tá? Se você quiser, depois de botar um ponto em Desafio da Morte e 50 para gastar para pegar o dash, ou no caso o arranque, ele chama em português, né? Você pode sim forçar aqui na Vitalidade Quitônica e na Presença Sombria, tá? Porque não custa muito e você pode fazer isso passivamente enquanto tá gastando as chaves no resto, certo? Aqueles que você vai ser obrigado a pegar no caminho já vão aí te ajudar a maximizar, ok? Depois disso, você vai com, acho que é 5 chaves, a primeira abrir esses 2. Não é ruim, é bom, mas não é nenhum absurdo, tá? Embora a Alma Infernal é bem interessante para aumentar a quantidade de casts que você tem, e ela permite você fazer builds de cast, tá? Então depois, até tu ter Alma Infernal, as builds de cast não são muito fortes, mas depois elas começam a ficar boas, ok? Depois, bolsos fundos é importante dessas outras duas, mas principalmente a pele grossa que te dá mais vida, e mais vida é bem importante, tá? Nós ainda temos aqui dano, 2 formas de dano, que você sempre vai estar... Na primeira vez que você libera vai ser tudo no Dark, depois... Ou não, agora não lembro se você vai ser no Dark. Mas você tem a opção de ir para um lado e para o outro, né? Digamos a luz e a escuridão no espelho da noite, tá? Cada um você tem que gastar para ambos, tá? Você não gasta maximizando um e o outro está maximizado. Você tem que gastar para ambos. Então eu vou te dizer agora quais são os melhores iniciais de cada um, para você não sair gastando o máximo desnecessariamente, ok? Presença Sombria. A Presença Sombria é o seguinte: sempre que tu bate em alguém pelas costas, tu causa até 50% a mais de dano, que é no nível máximo, é 10% por nível, então são 5 níveis, dá 50% de dano, tá? A versão contrária é a Presença Ardente, e é o seguinte: quando você ataca um inimigo que ainda não foi atacado, ou seja, que ele ainda está 100%, ele causa até 15% do nível, o que dá 75%, então dá bastante de dano, só que é só no primeiro hit. Isso aqui só vale a pena, muito, 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 muito especificamente, talvez, olha só, né? Se você estiver usando o aspecto de Arthur da espada, que é um aspecto bem endgame, porque tu não vai pegar ele inicialmente, ele não dá pra comprar sem tu já tá avançado no jogo, tá?
E ainda assim, muitas vezes não vai ser o melhor. Então, você vai comprar em Presença Sombria. É barato, ele é mais garantido. E nos bosses, que é onde um dano extra realmente é bastante bom, é mais fácil acertar pelas costas, porque eles têm, as habilidades deles geralmente obrigam eles a fazer certos movimentos, que vai facilitar a tua jogada dessa forma. Vitalidade Quitônica. Ele te dá 3 pontos de vida. Toda vez. Um por nível, que tem 3 níveis. Né, ele te dá 3 pontos de vida toda vez que tu termina uma sala. Ah, Marco, 3 pontos de vida é pouco. Não é. A opção contrária é 60% das gotas ali negras que tu pegar, tu ganha em vida no nível máximo. Né? 30% por nível, tem 2 níveis, até 60%. Enquanto tu tá angariando as gotas negras, isso aqui realmente pode ser mais útil. Tá? Tipo assim, eu vou fazer uma corrida para pegar o máximo disso para poder acelerar alguma coisa no espelho. Você usa regeneração sombria, porque 60% de 10, que é quando você pega uma gota, geralmente, é 6. Mas você não vai pegar gota toda a sala. Só que, por exemplo, quando você mata um boss de área, né? São 4 áreas, cada uma tem um boss. Quando você mata um boss de área, você ganha uma gota com 50, por exemplo. E tem outras formas de ganhar gotas. Então, dá uma boa regeneração mesmo, tá? Em geral, elas meio que se pagam, são meio uma pela outra. Então, quando você vai atrás de gota, não, agora eu vou me esforçar para pegar mais, isso aqui vale bastante a pena. Quando não, eu prefiro 3 por sala. O problema é que tanto uma quanto a outra pode ser desperdiçada, dependendo do quanto de dano tu tomou. Se tu não tá tomando dano, 3 por sala é horrível. E aí geralmente vai tomar em boss. O boss vai te dar uma gota maior que vai te dar mais vida. Então a regeneração sombria funciona melhor. É uma questão bem de gosto, tá? Se tu quer não te estressar muito, pega 3 por nível. Se tu quer, não, o que me importa é as áreas dos bosses onde eu tomo mais dano. Então pega a regeneração sombria, tá? Desafio da morte. É indiscutível melhor que a outra, tá? Tu ganha até 3 vidas. A outra, que é a teimosia da morte, é o seguinte, parece melhor, tá? Tu restaura 30% em vez de 50%, só que tu restaura uma vez por sala. Então toda sala que tu entra, se tu morrer, tu restaura. Aí tu pensa, nossa, então isso quer dizer que eu posso me salvar 10 vezes. Só que tu vai te acostumar a jogar com o jogo, tu não morre uma vez por sala. É difícil, muito difícil isso acontecer, tá? É muito mais interessante ter 2 vidas num boss, ou 3 vidas num boss, principalmente, por exemplo, no Hades, que é o último boss, do que tu ter uma vida por sala, entendeu? Esse teimosia da morte de uma vida por sala, ele vai começar a ser bom quando tu tiver em níveis bem altos de dificuldade, em high heat, que eles chamam, tá? Alto calor, certo? Que é quando tu tiver lá com bastante nível de dificuldade agregado, que aí tu começa a toda a sala ficar muito difícil, aí pode ser que a teimosia da morte se torne interessante. Até lá, o desafio da morte é infinitamente melhor. E quando tu tiver nesses níveis de high hit que eu falei, tu já vai estar com tudo maximizado, fica fácil de fazer. Então foca em botar ponto em desafio da morte, é muito mais interessante, tá? Reflexo maior te dá um arranque a mais. Se você usar reflexo implacável, você não ganha esse arranque a mais. O que acontece é que se tu der o arrancar assim que tu for ser atingido, que se chama arranque perfeito, Perfect Dash, tá? Tu ganha por 2 segundos 50% de dano e 50% de chance de esquiva, tá? Ou seja, se os caras tentar te acertar depois, isso faz meio que sem querer, tu não fica tentando fazer isso, tá? Tu vai ganhar e tu diz assim, isso aí é bom. Isso aqui não é melhor do que tu ter um dash a mais. Porém, no aspecto de Gilgamesh, tá? Da luva, da mão, você já tem 2 dashes a mais. Então, especificamente naquele aspecto, se tu for para uma build de dash, ou seja, que o dash vai ser a tua base de dano, vale a pena tu usar reflexo implacável, tá? Só nesse caso, com aquele aspecto, indo para uma build de dash, que dash vai ser a tua base de dano, reflexo implacável é o que você quer usar. Até lá, não. Marco, mas as builds são random, como é que eu posso ir para uma build? Bem, quando tu começa uma jornada, tu tem que ter uma ideia do que tu quer fazer de build, tá? A build não precisa ser a build específica tal dos Zeus, mas tu sabe que eu vou fazer uma build de dash, aí tu vai trabalhar para pegar os dashes que vão ter 2, 3 possibilidades de dash que vão te dar o que tu precisas. Tu consegue mexer na RNG de certa forma para isso te ajudar. Sangue Fervente, ele é o seguinte, o ataque e o ataque especial extra dos inimigos
Ataque especial extra, causa dano extra com ataque e ataque especial quando o inimigo tiver o cast fincado nele, que é aquele... tem vários casts, que é quando de boa, deuses ou até fora de deuses, que deixam o rubizinho dentro do inimigo. Se você for olhar no nome do inimigo, tá o rubizinho lá dentro dele, tá? Tem alguns que não fazem isso, então não funciona especificamente com esses casts, mas nenhuma das duas funciona, porque as duas usam essa lógica, tá? Mas aqueles que fica fincado nos inimigos, tá? Com sangue fervente, eles tomam 50% mais dano enquanto tiver um desses rubis fincados neles, certo? No outro modelo, quando estiver os rubis fincados neles, ele dá 6% por nível, então no máximo de 30% de redução de velocidade de movimento e dano dos inimigos. Não é bom. É muito específico. Se tu quiser fazer uma build muito específica de redução de dano, ainda assim, eu não faria, tá? É muito melhor tu dar 50% a mais de dano nos inimigos, certo? Que, como eu disse, se tu vai usar um cast que não deixa colado isso no inimigo, já não funciona nenhum dos dois, então nada demais. Alma Infernal. Aumenta o teu suprimento de rubi de 1 para mais 1 por nível, ficando até com mais 2, o que dá 3 rubis. Ou seja, tu pode soltar 3 vezes cast. As builds de cast vão sempre pedir isso, tá? Você quer ter mais casts. A habilidade secundária é que, em vez de tu ganhar mais, ele regenera mais rápido esse rubi, chegando a ficar 3 segundos. Não vale a pena. Eu não consigo imaginar nenhuma build que isso aqui realmente é melhor do que tu ter 3 rubis, tá? Tem que ser muito específico, em situação muito específica, a Alma Estígia vai ser melhor. A Alma Infernal é muito melhor em 99,9% das vezes. Não se preocupe em forçar a Alma Estígia, deixa ela lá parada. Bolsos Fundos. Bolsos Fundos, tu começa com 100 a mais de Goblins ou de Gold, tá? E o Toque de Ouro, tu ganha 15% a mais de ouro toda vez que tu toda vez que tu finaliza uma região, tá? Da quantidade que tu tem atual. Aí tu diz assim, poxa, isso dá bastante ouro. Pode dar bastante ouro. Se tu já tiver 100 ou mais, 15 a 15 por nível, por exemplo, né? Só que é o seguinte, o primeiro barqueiro, lá no começo do jogo, ele tem muito mais validade, entre aspas, do que os barqueiros à frente. Porque fazer gold no jogo não é tão difícil quanto parece, certo? Só que tu ser forte no começo vai te facilitar todo o teu up, e facilitando todo o teu up, tu vai com certeza produzir mais gold. Então é o seguinte, Toque de Ouro é muito especificamente para se tu quiser por algum motivo fazer uma build que tenha muito dinheiro, ou tu quer guardar o máximo de dinheiro possível para tentar, se vier um Titan Blood na última sala que custa 1.200 comprar. É só para isso, tá? Efetivamente ter 100 de gold no começo é melhor, porque é aquilo que eu digo, mesmo com um Toque de Ouro, dificilmente tu vai chegar no primeiro barqueiro com 150 de gold, só se ele atrasar muito para vir, entendeu? Já se tu tem 100 de gold de base, é muito provável que tu vai ter 150 ou mais de gold, que vai te ajudar bastante no teu primeiro barqueiro a te dar ali os booms necessários para tu dar uma melhoria rápida no teu personagem, ok? Então, geralmente é melhor bolsos fundos, principalmente no começo do jogo. Aí o Toque de Ouro é mais aquilo que eu falei, se você quer muito especificamente tentar pegar com sorte, se vier o sangue de Titã, que custa 1.200 comprar, eu não faria isso, não vale muito a pena, vai de bolsos fundos. Pele grossa, basicamente 50 a mais de vida. 50 a mais de vida, tá? O que acontece? Se você tem 50 a mais de vida, você literalmente dobra a quantidade de vida inicial do teu personagem, ok? Então, a outra opção é que se tu tens mais de 80% de vida, tu causas até 25% de dano a mais, tá? Não é tão bom quanto parece. Por quê? Porque ter mais vida é mais interessante do que ter um pouquinho de dano a mais por causa que tu tá acima de 80 PV. Não é tanto dano a mais. Algumas builds podem funcionar. Ter mais vida é melhor, porque como eu falei, literalmente tu dobra a tua vida inicial, geralmente, tá? Então é muito mais forte e muito mais interessante. Lembrando que as suas reviver usam como base a tua vida máxima. Então pele grossa é primário. Status privilegiado e queridinho da família, tá? Status privilegiado funciona assim, se tu conseguir botar 2 maldições no inimigo, bebedeira, Doom,
que é a habilidade, a maldição do Dionísio, a maldição do Hades, a maldição da Afrodite, tá? Se tu conseguir deixar o inimigo com 2 maldições, ele vai tomar, no caso aqui, no máximo 40% a mais de dano quando ele tem maldições. É muito forte, dá bastante dano. No outro caso, queridinho da família, para cada olimpiano que tu tens alguma bênção já, tá? Que são esses booms que a gente chama, tá? Alguma bênção, tu ganha mais 2, mais 5%. O máximo que tu vai conseguir ter são 5 olimpianos, tá? Porque quando tu pega os 4 olimpianos bases e o Hermes, ele não aparece mais nenhum outro, só aparece esses 5, ok? O Hermes, ele é um Joker, ele sempre tá lá. Tu pode ter 4 sem ser o Hermes e o Hermes, tá? Então, tu vai ter no máximo 5, o máximo que tu vai ter então é 25% no máximo de aumento de dano. Esse aqui é mais passivo. Se tu sabe que tu tá indo numa build que tu vai querer usar a maldição, tu vai de status privilegiado, ele é muito melhor, tá? Ele vai dar muito mais dano, vai funcionar muito melhor. Se tu não vai pra uma build, ou se tu vai usar um randomizador desses que o cara pode pegar qualquer boom de qualquer personagem do jogo a qualquer momento, é bem aleatório, aí tu vai de queridinho de família, tá bom? Proteção olímpica. Esse é muito complexo a escolha entre proteção olímpica e evidência obscura. Proteção olímpica é o seguinte, ele dá 40% mais chance. Olha só, ele dá 40% mais chance, né, de uma bênção ser rara. Cara, um item ser raro ou mais é bom, ok? Pegar sempre normal é uma porcaria, então uma bênção ser rara é bom. Só que o outro te dá 20% a mais das portas serem bênçãos, martelos, dinheiro ou o negócio que aumenta o nível das tuas bênçãos, tá? Eu não sei como é que é o nome em português agora. Então, assim, ambos são bons. Se tu vai para uma build bem específica que usa um ou dois deuses, certo? Como build, eu quero tentar ir para essa ou essa build. Tipo, tu pensa e as duas builds são bem focadas, usam até dois deuses como base de dano da tua build. Tu vai de proteção olímpica, tá? Ter raro essas habilidades é melhor do que ter mais chance de aparecer. Se tu precisa, não, eu vou mais aleatório, eu quero pegar mais coisas e ter mais opções, tu vai de evidência obscura, ok? Aí ele vai te dar mais opções, o que vai melhorar aí a tua chance de produzir algo diferente e inusitado. Orgulho divino. Orgulho divino aumenta a tua chance de bênção ser épica em 20% ao todo. E legado divino aumenta a chance da bênção ser lendária ou combinada, as duo chamada, em 10%. Então, isso aqui é muito específico. É bem simples o que tu vai fazer. Eu quero fazer build tal que depende de uma habilidade combinada, que é literalmente quando tu tens vários pré-requisitos de 2 deuses, um deles oferece uma habilidade que junta os efeitos dos 2 deuses. Essas habilidades geralmente são muito fortes. Nem todas, mas a maior parte delas são muito fortes. Elas são game changer, elas mudam o jogo mesmo, tá? Então se tu eu quero ir para essa build, tu vai de legado divino, porque tu vai ter mais chance de vir de eles te oferecerem essa habilidade combinada, tá? Além de que habilidades lendárias vão ao nível mais alto possível das habilidades de um deus. Todo deus tem uma habilidade lendária, que é uma habilidade específica dele, que é a mais forte teoricamente daquele deus. Já o orgulho divino, ele aumenta a chance da bênção ser épica. Épica é um nível como raro. Então, tipo assim, a bênção pode ser normal, rara ou épica. Se ela vem épica, significa que ela veio o maior nível possível para ela. A lendária é uma habilidade específica, tá, pessoal? É igual uma duo. Elas são 2 habilidades específicas, elas não têm raridade. Aquela é a raridade delas. Agora, elas podem ser normais, raras ou épicas. Épicas tem, digamos, upgrades na qualidade do item, da habilidade, tá? Então, se você não vai atrás de um duo boom, não. De novo, você quer ir de uma forma mais genérica, produzir alguma coisa mais legal com base, por exemplo, em ataque. Eu quero a base ataque, não vai ser especificamente... A minha base não vai ser especificamente de um deus ou de uma combinação de deus, vai ser base em ataque. Aí tu vai de evidência obscura com legado divino. Com orgulho divino. Não, eu quero que seja Hunting Blades, que é a junção de Ares com
com Artemis, que é uma roubalheira, tá? Então tu vai com proteção olímpica e legado divino, porque tu quer ter mais chance de ter duo, tu quer focar que as habilidades básicas do Hades e da Artemis sejam mais fortes. E por último, tu tens um negócio chamado autoridade destinada, ou persuasão destinada, que é tu rola um dado para fazer alguma alteração. A autoridade destinada tu tens até 8 dados para rolar, certo? O custo nem sempre é igual, para cada vez que tu rola vai custando mais caro, certo? Ele rola aleatoriamente a porta. Então, tipo, se a porta tá com ouro, tu pode rolar ela aleatoriamente para ver se muda para outra coisa. Quer dizer, para mudar para outra coisa, né? E na autoridade destinada, ele tem menos dados. Mas o que ele rola são as bênçãos que o Deus te ofereceu. Então, se o Deus te oferece 3 bênçãos e tu pensa, putz, eu não quero nenhuma dessas, tu pode rerolar elas, ele vai oferecer mais 3 bênçãos. E aí pode ser que tu venha a bênção que tu queria, tá? A verdade é, a porta não é tão interessante, certo? Tu não consegue. Vamos lá. Quando tu tá falando em porta, tu pensa assim, bah, eu não queria ouro, ok? Só que quando tu rerolar pode vir ouro de novo, é possível. Só que pode vir outra porcaria qualquer. Ou até uma bênção que tu não quer, de um deus que tu não quer. Tá? Então tu tem que rolar um deus que tu queira, digamos assim, né? Depois que tu fizer esse deus, tu tem que rolar dentro desse deus uma bênção que tu queira pra valer a pena. Tu faz 2 RNGs pra ter uma chance de pegar o que tu quer. Olha só. E tu tá falando de uma RNG maior ainda porque tu tem que rolar um deus em vários, né? Tem 10 ou 12. Já a persuasão destinada é assim, tu vai jogar com o que vai vir, porém, tu vai tentar forçar de tu pegar os melhores bênçãos que aqueles deuses que vieram te permitem. Então, tipo assim, ó, veio uma bênção boa, beleza, veio uma bênção. E lembra que eu fui falando? Quanto mais deuses tu vai pegando, maior a probabilidade de vir aqueles deuses que tu já pegou. E quando tu pegou 4 deuses diferentes que não seja o Hermes, tá? Só vem aqueles 4. Sempre, tá? Então, mas os que tu pegou tem mais chance de vir os mesmos, ok, pessoal? Ele vai chegar uma hora que ele vai desistir de te dar mais deuses, ele vai só te dar os mesmos. Então, chega um momento que tu quer pegar a bênção certa. Então é mais interessante persuasão destinada do que autoridade destinada. Beleza? Então, você agora sabe quais delas são as mais interessantes para você gastar os seus pontos iniciais nas mais interessantes primeiro. Ok? Quando você tiver as mais interessantes primeiro, aí tu começa a gastar os pontos nas secundárias para fazer essas builds muito específicas, como a build de presença ardente usando uma Arthur e tudo mais. Agora essas duas aqui de baixo que mudam bastante, essas 3 aqui, elas valem apenas os 2 lados, tá? Por vários motivos. Se você quer ter uma versão bem genérica que vai te dar bastante opção, então bota aquele Dinho de família primeiro, tá? Porque ele é mais genérico, funciona tanto para uma build de maldição quanto para outra, certo? A outra só funciona para builds de maldição. Então, queridinho de família. Bota Vidência Obscura e bota Legado Divino. Essa combinação aqui é mais genérica, digamos assim, tá? Ela funciona para mais opções de jogo, ok? Se você quiser uma opção mais focada, você vai botar status privilegiado. Eu ainda acho que eu botaria Legado Divino com proteção olímpica, tá? Se você quiser mais focado. Mas, se não, faz assim. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que tem que mudar. Não. Aqui, talvez. Aquilo que eu disse, como no começo do jogo você vai querer, às vezes, focar em pegar Dark, então você pode focar para ser assim. Embora essa primeira aqui tu não vai poder escolher o lado verde tão cedo, então, enfim, pode ser que não seja o caso aqui para ti, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, é uma ajuda especificamente sobre esse período da noite, para contas novas aí, para vocês saberem o que vocês vão gastar primeiro os seus pontos e também para aí já ter uma noção de criação. Depois a gente faz um videozinho aí sobre os aspectos, quais os primeiros que você compra e quais os primeiros que você investe, tá bom? Um abraço, como sempre, bons loots pro pessoal. No caso do Hades, boa sorte no random, né? Se divirtam muito, se ajudem uns aos outros em tudo, ok? E nos vemos por aí. Um abraço e fui!